percebendo e vendo, Deus fez-nos um chamado, não é? E o Monsenhor aqui quase que pregou o que eu preguei sábado, né? Trazendo toda essa visão do chamado, do nosso sim, da necessidade de não ser um sim estanque, dizia ele, né? Ou seja, não é só ali aquela hora, nós precisamos nos deixar conduzir pelo Senhor, porque Ele vai nos conduzir a viver muitas coisas no nosso chamado, não é? A cada instante Deus tem uma nova missão para nós, e nós precisamos estar atentos a tudo isso, né? Naquilo que é o chamado que nós recebemos. E qual é o objetivo mesmo do nosso chamado? Lembram-se? Qual é o nosso objetivo principal? Como? Esqueceram? O Marcos Vulcano tem razão mesmo, né? Marcos Vulcano diz que nós somos um bicho que tem uma característica comum, que é esquecer, né? O homem é um bicho que esquece. O nosso chamado tem por objetivo central o quê? O que Jesus chamou isso? Como é que Jesus chamou os discípulos na praia? Vinde após mim e vos farei pescadores de homens. Pescador de homem não é ficar ali na praça ali procurando um namorado, né? É salvar almas, sim, levar as pessoas à salvação. É isso que Deus espera de nós. E para isso, meus irmãos, nós não podemos ficar de braços cruzados após o sim dado a Deus. Esse sim é dinâmico. Ele é algo que nos desinstala, que nos tira do comodismo. Quem quer seguir Jesus e ficar na comodidade, esqueça. Não há como. Jesus mesmo vai dizer na carta, no Evangelho de São Mateus, né, 16:24, se alguém quiser me seguir, o que faz? Tome a sua cruz e siga-me. Esse tomar a cruz, nós poderíamos fazer um retiro em cima disso aí, não é? Tomar a cruz, e é isso que é o chamado do Senhor. Nós não temos aonde parar, não é? Não tem como parar, não tem como descansar. A todo instante, até quando nós estamos dormindo, nós precisamos estar evangelizando. Se nós não pensarmos assim e não nos colocarmos assim, dificilmente a gente consegue ser feliz na nossa vocação desse chamado, né? E se a nossa vocação então é salvar almas, irmãos, nós precisamos deixar Deus agir em nós, porque nós, como pessoas humanas, nós não temos condições de fazer algum efeito ou alguma coisa no nível espiritual. As almas são em nível espiritual, que nós estamos falando aqui, não é? Claro que é a pessoa em si, é o irmão, né? É aquele homem, aquela mulher de carne e sangue que nós vemos. Mas o que está em jogo aqui? Não é a carne, não é a carcaça, né, que guarda a alma, é a alma. Esse é o tesouro. Esse é o elemento eterno que não vai se perder, né? Ou que não vai acabar nunca. Mesmo estando no inferno, ela continuará lá para sempre. Não haverá um fim mais, não é? O que está dentro do teu corpo, que o teu corpo guarda, é uma alma eterna, e essa é a nossa essência. E está aqui o objeto do nosso ministério: buscar salvar a alma dos irmãos. E se para isso nós precisamos perder esse mundo, que seja assim. A igreja está nos dizendo nessa liturgia. Parece até que essa liturgia foi feita para nós, né? Parece que foi feita para nós. Sabe-se lá se não foi feita, né? Deus mudou tudo isso aqui por causa do encontro. Será que não pode ser assim? Se não tivesse um encontro, a liturgia seguia normal, né? Não seria outra coisa hoje. Mas Deus resolveu fazer isso. E aí a gente pensa que isso sempre foi assim, né? É assim, irmãos. Deus está falando conosco em todo sentido. E eu sinto uma confirmação de Deus aqui. Entende? Eu sinto uma grande confirmação de Deus. E nós precisamos compreender nessa linha que Deus está nos falando. É muito sério. É muito sério. Então você que está aqui, sinta-se com esse compromisso. Ah, mas eu sou limitado, eu não sei nem falar direito, eu nem tenho estudo. Pode ter gente pensando aqui, não é? Mas o que garante o sucesso da tua missão? Não é a tua força,
Não é a tua sabedoria, não é a tua inteligência, não é o número que estão contigo. Vai dizer lá em Macabeus 3,18. O que garante a vitória? O que garante a conquista? Não é nada disso, gente. Segundo Macabeus vai dizer, é a graça que desce do céu. Ou seja, é o Espírito Santo que age em nós, que faz com que as coisas aconteçam. Então, para que a minha missão, meu ministério salve almas, que são coisas espirituais, eu preciso ter um auxílio espiritual. Não é? A nossa missão é levar o outro irmão que é pecador a ser santo. Ou seja, um pecador tentando fazer um outro pecador virar santo. Claro que isso requer nesse meio um elemento divino. Nós mesmos não faríamos isso. Existe, tem que haver, agindo nesse processo, uma ação divina. Uma ação espiritual. É o próprio Espírito Santo de Deus, que Deus deixou na igreja e permanecerá até o fim, quando Jesus voltar. Esse Espírito está em mim, está em você, e é Ele que fará com que a nossa evangelização seja eficaz. Você tem essa consciência? Sim ou não? E precisamos ter, porque senão nós vamos achar que é a nossa música bonita que faz acontecer, que é a nossa pregação bonita que faz acontecer, e não é. Eu lhes disse ontem, né? Existem duas dimensões. A dimensão intelectual, humana, que até uma música bonita, uma pregação bonita emociona. E isso acontece nos shows de rock, nos shows que tem por aí, as pessoas choram, se emocionam. Toca nessa dimensão intelectual, né? Toca a partir da emoção. Mas isso não é conversão. A conversão é quando toca na alma. Quando a nossa alma ela é atingida e ela é convencida daquela música, daquela pregação, daquela oração, aí começa-se o processo. Agora, para que haja esse processo, para que haja esse toque na alma, eu lhes digo de novo, não é técnica, é unção. E a unção, meu irmão, não tem outro jeito, é só se eu mergulhar no óleo. E como é que é o processo dinâmico concreto de eu fazer isso? É oração. Se eu sou uma pessoa que estou aí no grupo de oração, no ministério, onde for, e não tem vida de oração, eu só estou atingindo a parte emocional das pessoas, quando muito, que às vezes nem isso a gente consegue. Entendem? Não pense que porque a pessoa está chorando, ou se escabelando ali, que está sendo convertida. Se não tiver um processo de unção, exatamente, o fruto que isso vai gerar. E aqui entra uma outra linha de pensamento que a gente poderia aqui trabalhar, que é muito séria também, né? Aí eu vou botar em xeque todos os meus eventos lá, o porquê que eu faço a minha reunião de oração toda semana, qual é a razão, o que eu espero? Eu espero que as pessoas sejam salvas, né? Que as almas sejam salvas, é isso que a gente espera? Você tem essa consciência? Quando você vai preparar uma pregação, você está preparando uma forma de levar almas para o céu? Ou você está se preocupando mais com as palavras que eu vou usar? Quando isso acontece? O jeito que eu vou falar para que saia bonito e as pessoas vejam, olha como ele prega bem. Às vezes pode ficar só nessa dimensão, gente. Entendeu? Se eu não rezo, eu só fico nela. E acho que está tudo muito bom. Mas qual é a visão de quem realmente está dentro da missão, conhecendo a missão, sabendo a missão? Por que eu tenho um grupo de oração? Por que eu estou num grupo de oração? Por que eu coordeno um grupo de oração? Qual é a razão de tudo isso? É mais profundo. É mais profundo, é salvar almas. E esse salvar almas não é poético. E nem é espiritualizado demais e inacessível a nós, não é? Esse salvar almas é muito concreto, irmãos. É você caminhar com a pessoa e ver que de fato ela está tendo um processo de conversão. E eu preciso ver que o meu grupo de oração está gerando esse fruto. Se eu não tenho esse processo de verificar, o meu grupo de oração, irmão, pode estar sendo levado assim, está vagando sem rumo. Eu preciso ter, vocês estão compreendendo, irmãos, isso aí?
A minha preocupação em salvar almas não vai só ali no ato de eu estar ali executando a música, executando a pregação, abrindo a igreja para fazer o grupo, depois eu fecho, pronto, acabou o processo. Não, esse processo continua para a semana. Eu preciso saber que o seu João que está vindo ali, como é que está a caminhada dele. É isso aqui que é o X da questão. E aí eu vou ver o meu grupo de oração, que também aqui seria uma outra linha de reflexão, não é? Que o meu grupo de oração tem que ter os 3 momentos acontecendo, senão não é grupo de oração, não vai gerar nada de frutos. Os 3 momentos do meu grupo, que é a minha reunião de servos, a reunião de oração e o grupo de perseverança. Pois é, se não tem grupo de perseverança, a gente pode concluir assim, Alice, também não tem grupo de oração. Então nós não temos grupo de oração na diocese. Não existe o grupo de oração que não tem grupo de perseverança não é grupo de oração. Não é. Porque o grupo de oração, se vocês olharem, ele está dentro de um capítulo todinho dos Atos dos Apóstolos. É o capítulo 2. E esse capítulo tem que acontecer. E o principal momento desse capítulo são os versículos 42 a 47. Que é justamente ali que fundamenta o grupo de perseverança. Não é? Nós temos o grupo de oração que o primeiro momento é a reunião de servos, que é o capítulo 2, versículos de 1 a 4, que acontece o que ali? Os discípulos nos cenáculos clamando com Maria, o Espírito Santo. É isso que tem que acontecer na reunião de servos. Depois desse momento ele sai daquele cenáculo, os servos saem para a missão, vão para a praça de Jerusalém. Atos 2, de 5 a 41. Os discípulos vão para a praça de Jerusalém, pregam a palavra ali, 3.000 são convertidos. Isso é reunião de oração. Existia naquela praça pessoas de todo tipo, medos, partos, elamitas, os que habitam a Mesopotâmia, os judeus da Capadócia e todos que ali estão. Esse é o grupo de oração, essa é a reunião de oração, que entra todo mundo e nós pregamos o que ali? O que Pedro pregou. Se você vê a pregação de Pedro naquele momento, é um querigma. Converteu-se 3.000. O que vai acontecer com esses 3.000? Vamos deixar na praça? Vamos embora agora, vamos para outra praça? Foi isso que os discípulos fizeram? Não. O capítulo 2 não termina ali no versículo 41. Não é? Do 38 até o 41, Pedro vai dizer, as pessoas que foram tocadas vão dizer assim, irmãos, o que fazer agora então para que sejamos salvos? E Pedro vai dizer, olha, é necessário que vocês se convertam, peçam perdão dos pecados, sejam batizados, porque a promessa é para vós, para vossos filhos e todos que ouvirem de longe o apelo. E aí eles vão levar esse povo para um crescimento, que está lá no 42. Vão dizer que frequentavam assiduamente o templo, eram formados, eram firmes na oração. Existia ali uma comunhão entre eles. E ali começou a igreja. Ali começou então, realmente, concretamente, as comunidades cristãs. O nosso grupo de oração tem que ter esses momentos. Então se eu parei ali na reunião de oração, não é grupo de oração. Assim como não é renovação, porque eu não tenha os 3 elementos, batismo no Espírito Santo, carismas e vida fraterna. Se eu deixar um dos 3, não é renovação carismática. Também se eu deixar um dos 3 momentos do grupo, também não é grupo de oração. Eu até diria para você, se eu fosse pároco de uma paróquia, eu não aceitaria um grupo desse tipo. Porque aquilo ali, de só ficar ali na reunião de oração, levantando a mão, fazendo canções, as pessoas chorando, não leva a nada, irmãos. Esse momento aí não é o principal. Esse é só um momento para despertar pessoas e você começar a ver quem está perseverando. Venha, vinde e vede. Aquele convite de Jesus para os discípulos de João. Então se eu fico só nisso aqui, o que vai acontecer? As pessoas vão ficar um tempo, não vai acontecer mais nada, vão embora, quando não vão para seitas. Então nós estamos preparando gente para as seitas. Quem tem grupo de oração sem grupo de perseverança. É muito sério isso aí, gente, e é muito grave. Porque o grupo de perseverança faz parte das formações, muito clara, na apostila 3 do módulo básico, e todo coordenador de grupo de oração tem a obrigação de conhecer isso. Então é importante que a gente veja isso com mais... eu não iria falar isso, né? Entrou o assunto aqui, mas eu penso que o Espírito está nos dando essa direção. É muito sério. Fazer grupo de oração é muito sério. Por isso eu não posso pegar a coordenação do grupo e ser pastoral XYZ. Eu não vou conseguir fazer tudo. Se eu tiver que fazer grupo de oração, já tem um serviço barbaridade, diria o gaúcho, né?
É. Então, aí a gente acaba caindo naquilo que São Tomás de Aquino vai dizer. Se o diabo não conseguir fazer você pecar em grandes pecados, ele vai tentar pelo ativismo, né? Então a gente vai ter aí uma questão, irmãos, de ter que pensar muito nessa realidade. Eu diria que você e eu aqui devemos parar, até eu já lhes falei ontem, eu não teria medo de dizer para você, se eu fosse coordenador diocesano, para o teu grupo, fecha o teu grupo. Se você vê que os teus servos estão tudo quebrado e estão dando caco de vidro para as pessoas, fecha o teu grupo, fica o tempo necessário ali na sala do cenáculo, enquanto não vier o Espírito, vocês não saiam. Jesus disse isso para os discípulos. Leia o capítulo 1 dos Atos dos Apóstolos, de 4 a 8, permaneçam em Jerusalém, ele fala, esperem a promessa. Ele não mandou ele sair já em missão, quando ele foi para o céu, na ascensão, né? Na ascensão ele disse, permaneçam aí em Jerusalém, esperem, até que a promessa venha, porque dentro de poucos dias sereis batizados no Espírito Santo. A condição é essa. Entende, irmãos? Vamos tirar as vendas dos nossos olhos e vamos entrar na missão. A igreja não chama a missão continental. É uma grande missão, é urgente, o tempo da cristandade acabou. Nós não temos mais aquela visão das pessoas virem para a igreja por um ato automático, não existe mais isso. As pessoas estão críticas hoje, não é qualquer coisa que convence as pessoas hoje. As pessoas têm que ver para crer, e nós precisamos ter o que mostrar. Se os nossos grupos não têm o que mostrar, é melhor fechar. Melhor fechar. Pois aqui é o tipo do servo, isso tem muito, que não entendeu a missão. Ele está ali para fazer um show, entendeu? Fica só naquela primeira dimensão. Isso não leva a nada. Você deve exercer a autoridade de coordenador. Você tem que dizer para ele que para ser servo do grupo de oração, ele tem que participar do grupo de oração. E grupo de oração não é só um momento, é 3. É a reunião de servos, a reunião de oração e o grupo de perseverança. Se esse irmão, claro, tem que ter caridade, tem que ter amor, né? Tem que dar o tempo, tem que ensinar, tem que tentar fazer, salvar. Entende? Mas se a pessoa não quer, gente, vai fazer o quê? Pois é, aí que não quer, tem que dizer, meu irmão, obrigado. Procura um outro movimento que se adeque a você. Mas aqui, eu vou ficar sem música. Eu preferia. E eu não estou aqui pregando para fechar grupo de oração, viu, gente? Porque não é isso que eu estou falando. É uma coisa muito gravíssima nós ter que fechar um grupo para mergulhar os servos da unção, porque não deveríamos estar passando por isso. Não deveríamos. Cada um de nós é responsável pelo efeito e pela resposta que eu vou dar a Deus, né? Então eu preciso ter essa consciência, mas eu preciso aqui falar claro para vocês. Eu não posso aqui falar em meias palavras, nem sentido figurado. Não, é claro, nós não estamos brincando. Nós não estamos brincando de ir para grupo de oração, abrir a porta e ir lá fazer show. Não é isso. Essas pessoas não têm maturidade. Elas estão imaturas, elas não sabem o que estão fazendo. Elas estão brincando com coisas sérias, seríssimas, com as almas, com as pessoas. Gente, seita por aí está cheio que faz esse tipo de coisa aí. Enganam as pessoas, é porque isso é enganar. Entendem? Nós não podemos ser isso, nós temos que ser os cristãos operários da última hora. E se nós não temos condições de ser isso, gente, nós temos que buscar, porque Deus nos dá essa condição. Você quer falar, minha irmã? Como é feita a reunião de servos? Existe um erro aí, tá? Existe um erro comum que se comete de chamar perseverança a reunião de servos. Não é. A reunião de servos é uma coisa, a perseverança é outra. E a perseverança não é para os servos, a perseverança é para os que estão perseverando, por isso o nome perseverança. Perseverando na reunião de oração, para o povo. Então você vai ver lá a dona Maria, o seu José, o seu Pedro, a dona Bernadette, estão indo num grupo já, numa perseverança, já fizeram o seminário de vida no Espírito. Agora o coordenador tem que ter o bom senso
De ir lá e dizer, ó, dona Maria, dona Bernadette, seu João, seu José, nós temos aqui o grupo de perseverança, o senhor não quer aprofundar isso que nós estamos vivendo aqui na reunião de oração? O senhor não quer experimentar mais, não quer conhecer mais a fundo os carismas? E chama as pessoas ali. Entende? É assim que você trabalha. Aí quando tem essa dificuldade, aí entra as nossas misérias, né, Alice? Sim, sim. E a responsabilidade de cada momento. Na apostila 3 do módulo básico, você vai ter um ensino que vai te dizer exatamente o que fazer na reunião de servos, que vai dizer exatamente o que fazer no grupo de perseverança e na reunião de oração, e no núcleo, né, que tem um outro momento ali que a gente tem que colocar, que é o núcleo do grupo, entende? É uma dinâmica, meus irmãos, é uma dinâmica. Você pode estar pensando, pô, mas aí não tem condições, então, aí eu não vou ter tempo para nada. E como é que fica a minha pastoral do dízimo, que eu sou coordenador? Como é que fica a minha pastoral do batismo, que eu estou coordenando? Como é que fica o meu ministro da Eucaristia? Como é que fica, então, a minha pastoral da juventude, que eu coordeno lá também? Olha, minha irmã, peraí, o erro não está na renovação, o erro está em você, que está com 300 sacolas, quando você devia ter só uma. Porque Deus não faz 300 chamados para nós, Deus faz um. E nos dá uma direção muito clara, né? Deus não põe peso em nós, muito pelo contrário, Mateus 11, 28, né? Entrega o teu peso para mim, porque o meu peso é leve, o meu jugo é suave. Pois não. Ok. Irmão, olha só. Outro erro comum que nós cometemos muito, talvez pela ansiedade de ter pessoas ajudando, né? Existe um processo para a pessoa ser serva. A gente não pode começar do fim para ir para o início. Para a pessoa ser serva, primeiro, ela tem que estar participando do grupo de oração. Antes de qualquer coisa dela pensar ser serva, está lá na reunião do povo. Entendeu? Não eu chego lá, me apresento, eu quero ser servo, que eu fiz um curso aí de pregação, e não é assim. Então você vai ter a porta de entrada, isso é a reunião de oração. O processo tem que seguir a partir de agora, e é um convite do coordenador do grupo. Meu irmão, você está participando, venha participar do grupo de perseverança. Se ele aceitar, glória a Deus. Se ele não aceitar, insista, porque nós temos que trazer todo o povo que está na reunião de oração para o grupo de perseverança, não de uma vez só, mas tem que ir passando, sabe? O grupo de perseverança, é o que vai fazendo com que as pessoas vão entrando para a igreja, não é nem para o grupo de oração, a igreja. Então a pessoa faz o grupo de perseverança, terminou, automaticamente o que vai acontecer? No grupo de perseverança ali é dado o ensino e mostra-se para a pessoa a igreja, a paróquia, as pastorais, os outros movimentos, inclusive a renovação. E quem está fazendo o grupo de perseverança, escolhe ali, vai se sentir tocado por Deus, em qual pastoral que ele vai servir, ou se vai ser servo. Se por acaso essa pessoa decidiu em ser servo, beleza, então agora você participa do módulo básico. Veja bem, não é servo ainda de nada, ela está no processo para ser servo. Participa do módulo básico, termina as 8 apostilas. Continua no grupo, e aí vai discernindo, estou sentindo um chamado de ser intercessor. Confirmou? Beleza, então agora vai fazer o ministério de intercessão. É isso que faz. Agora, quando a pessoa já entrou, veio aqui, meu irmão, você é servo, ótimo, você prega bem, então você vai ser pregador aqui no meu grupo. Exato, você começou errado, o erro já está aí. Aí é difícil mesmo de fazer a pessoa fazer o módulo básico, é difícil, porque a pessoa já se encheu de orgulho, até um certo orgulho, de dizer, peraí, mas eu já prego há 10 anos, vou fazer alguma... Entende? Existem essas questões aí. Quando você não pega pessoas que são do mundão aí, depois é que você vai descobrir o que você jogou dentro do grupo de oração. Pois é, esse processo, ele purifica. E se tiver uma pessoa que ainda está em fase de conversão, nesse processo ela vai ser corrigida. Entenderam? Você vai encontrar essa situação durante esse processo. Gente, é assim que tem que ser. Senão a gente erra. E aí a gente começa a ter problema no nosso grupo de
difícil solução, porque depois que convidou, você não pode desconvidar. Teria que ter um motivo muito sério para você dizer, olha, você vai ficar no banco, né? Mas também não pode ter medo de fazer isso, se for preciso. Mas é uma situação aqui que nós precisamos tocar, gente, e fazer direito, entende, queridos? Essa parte não é, o grupo de oração não é bagunçado. A renovação carismática não é bagunçada. Ah, mas o Espírito tem que agir na liberdade. Tem, mas dentro da organização. Deus é organizado. E Deus respeita as hierarquias. Deus respeita a nossa organização. Não é? Um dos problemas dos nossos grupos estarem mal também é isso. Além da espiritualidade do servo, essa questão também de não fazer certo o grupo de oração também. Fala, meu irmão. Uhum. A sua paróquia tem 4 grupos? É. Mas é nas capelas? Não, eu não entendi. Você é coordenador de um setor, é isso? Ah, sua cidade. Tá. Olha. Tá, então vamos botar uma coisa bem clara aqui. O que eu estou falando aqui não deveria ser novidade para ninguém. Porque há mais de 20 anos, isso. A Ofensiva Nacional da Renovação Carismática Católica começou em 1993. Ela foi divulgada e aplicada em 94, quando nós fomos reconhecidos pela Santa Sé como movimento eclesial. De lá para cá, irmãos, é essa estrutura. Sempre foi, né? Na verdade, sempre foi, desde o início. Mas ficou a ser oficializada, informação e tudo, a partir dali. Entendeu? Então, quem começa o grupo já tem que começar com esse pensamento aí. Eu não diria que tem que fechar não lá. Não é o caso. Porque as outras paróquias têm que ter o grupo. O que tem que ter é uma responsabilidade de quem está à frente do grupo. Porque isso é uma falta de responsabilidade dos coordenadores, gente. A ignorância aqui não justifica. Porque nós temos, entendeu? O coordenador não pode dizer, eu não sabia. Meu filho não sabia porque você não quis. Você não está lá na floresta amazônica, lá isolado do mundo, né? E se tivesse ainda, você teria acesso à internet, é só baixar lá as informações que você vai ter essa informação. Não tem problema nenhum. Então não tem sentido, né? De dizer que não sabia. Eu estou dizendo para vocês que se você não está vivendo isso, você está errando, está pecando. Está pecando. Nós não vamos para o céu, né? Sabe? Sim, a EPA que ele fala é a Escola Paulo Apóstolo. Você levanta um assunto aqui importante, não é? A questão da obediência e a questão da sua responsabilidade. Por que os coordenadores não estão aqui? Eu acho que você que está aqui, que o teu coordenador não está, devia chegar lá e perguntar, meu irmão, o que aconteceu? Qual foi o problema, né? Muito bem. Bom, queridos, olha, esse aqui é um assunto que a gente poderia até entrar, né? Mas seria um final de semana para trabalhar isso, né? E é bem oportuno. Depois eu volto. Semana. Ok, irmãos. No meu grupo de oração existia uma situação parecida há 5 anos atrás. O grupo estava lá com 10 pessoas e 3 servos, acabando. Eu lembro que quando eu comecei naquele grupo, eu fui convidado a sair do grupo. Estava chegando em Curitiba, né? E mudei de paróquia naquele período. E como eu tentei botar essa visão, que não é minha,
né? A gente sabe. Aí o coordenador achou que eu estava contra ele, né? Ficou assim. Daí falou: meu irmão, ou você me obedece, falou para mim, ou você me obedece. Falei: bom, você não está me dando uma escolha, né? Aí teve que procurar um outro grupo. Fiquei lá durante um bom tempo, até que trocou essa coordenação, e a coordenadora que assumiu resolveu começar a querer caminhar certo. Até foi me convidar lá, e eu voltei, claro, o meu grupo de oração tem que ser da minha paróquia. Eu penso assim, porque você está procurando grupo de oração por aí, aquele que mais te calça, que serve o teu número, cuidado, né? Aqui meu grupo de oração, o pessoal me brigou comigo, eu vou lá para outra paróquia que não só aceita. Cuidado com isso. Permaneça em Jerusalém, Jesus vai dizer lá no Atos 1:4, né? Não fique por aí pulando de galho em galho, não, porque Jesus vai voltar, você deu o pulo, está no ar, foi embora. Cuidado. Cria raiz na tua comunidade. Mas daí essa coordenadora veio, daí eu falei para ela assim: tudo bem, mas nós vamos ter que caminhar dentro daquilo que tem que ser a renovação. E começamos a aplicar isso aí. O grupo cresceu, gente. Hoje nós temos 45 servos. Foi fruto do grupo de perseverança. E o nosso grupo de perseverança caminha numa visão correta. Posso lhes dizer sem problema. Eu coordenei o estado do Paraná, a renovação, e lá eu botei essa visão dentro do Paraná. Inclusive temos uma apostila específica para trabalhar o grupo de perseverança, que nós não temos em nível nacional ainda. Mando sim. Nós fizemos lá, já passamos mais de 5.000 apostilas para o Paraná lá. 12 ensinos que se dá no grupo de perseverança. E o nosso grupo de perseverança acontece assim: o ano passa-se tudo ali, trabalha-se carisma, Bíblia, Eucaristia, família, Maria. Vai falar, é aqui que tem que falar disso, não é lá no grupo de oração, né? Vai falar das pastorais, ensinar todas as pastorais, os movimentos, e trabalhar toda essa dimensão aí de igreja, porque a nossa intenção é essa, né? Ser carismático não é para formar uma igrejinha ali, grupo de oração, igreja, grupo de oração, não, é ser igreja. E aí, o que nós fazemos? As pessoas vão sendo encaminhadas e formadas. Chega no final do ano, é bonito até, gente. A gente chama o padre, ele dá o último ensino, o pároco, e ele se senta lá, e as pessoas chegam para ele: padre, durante o grupo de perseverança eu senti que eu quero servir na pastoral do dízimo. O senhor tem vaga aí? Claro que tem, ele vai dizer. E o outro vai dizer: eu senti que eu tenho que ser servo do grupo de oração. Eu posso? Claro que pode. Então o que a gente está fazendo? Nós estamos nivelando o grupo de oração com as pastorais. Então o padre não vai ver mais o grupo como uma coisa, né? Porque em muitas paróquias o padre não vê o grupo como serviço. Por quê? Porque fica só na reunião de oração, e não é serviço mesmo. E aí nós estamos hoje lá, a coordenadora da liturgia é da renovação, é do grupo de oração, que já assumiu. O leitorato da nossa paróquia, a maioria é servo do grupo de oração, porque as pessoas mesmo servindo lá não deixam de vir na reunião de oração, entende? Continuam. Nós temos pessoas em todas as pastorais que foi formado pelo grupo de oração, estão lá com a pastora, estão lá com o carisma carismático. A nossa paróquia é do Santíssimo Sacramento, então a nossa festa principal é o Corpus Christi. Quem é que coordena essa festa? A Clarice, uma menina que entrou no grupo de oração, foi formada, entrou pelo grupo de perseverança, hoje era responsável pela festa. Tem que aplaudir mesmo. Eu lembro que na época, antes de 1992, nesse período, quem participou da renovação, nós andávamos meio que batendo cabeça, nós não tínhamos formação nenhuma. O material formativo, o material didático nosso, sabe o que era? O livro A Cruz e o Punhal. Lembra desse livro? Era um livro evangélico. Nós tínhamos também o livro O Poder do Louvor e o Louvor que Liberta. Era isso que era o nosso material de formação, não tínhamos mais nada. Então perguntava-se quem nós éramos. Nós dizíamos: nós somos uma espiritualidade para renovar a igreja. Falávamos isso com todo o afinco, e isso gerou muito problema. As pessoas olhavam para lá: vocês pensam que são o que afinal? Né? Gente, e isso é verdade, nós somos uma espiritualidade para renovar a igreja. Agora, como é que se faz isso? Como é que se faz isso? Formando o nosso povo do grupo de oração com a espiritualidade da renovação e infiltrando-os nas pastorais. Quando o padre vai olhar, ele vai dizer assim: nossa, só tem carismático aqui. Porque as pastorais, tudo não é que tem que ser carismático do movimento, mas essa espiritualidade que Deus quer que nós vivamos. A igreja nasceu de Pentecostes, tem que ser pentecostal, né?
Pois é. Aí é assim, ó, então eu não tenho um grupo de perseverança, como é que eu vou fazer agora? O meu grupo não está servindo a essas coisas. Ah, mas lá na minha paróquia tem um monte de catequista que é carismático. Tem porque eles foram lá ser. Não que o grupo incentivasse a isso, não que o grupo planejasse isso, entende? Não pode ser assim por acaso. Ah, tem gente que é... Não é assim, não tem mérito nenhum do teu grupo, se você não está formando essas pessoas para isso. Então lá porque a pessoa, graças a Deus, por um acaso ela sentiu um estalo do Espírito e ela foi. Mas se não tivesse isso também não seria, não é? O grupo de perseverança, a gente pode também dizer assim, eu estou falando muito, né, do grupo de perseverança, eu acho que só para terminar, o grupo de perseverança pode ser colocado assim também, e fala na apostila, eu acho um termo muito bonito, uma sementeira. Sabe a sementeira? A sementinha que você está aqui gerando aqui na reunião de oração, aquele povinho que está ali, as pessoas que estão vindo, né? Vem do mundo, vem tudo. Quem é que vem na reunião de oração? As pessoas que estão desesperadas normalmente. Claro, tem aqueles que vêm louvar, mas normalmente os que estão desesperados, que estão, né, atribulados, né? Dizem que o grupo de oração é um pronto-socorro. E é mesmo. As pessoas estão quebradas ali. É um primeiro socorro que é dado ali. Essas pessoas começam a ser cuidadas ali, sabe, irmãos? Quando elas estão em forma de sementinha, que não é planta, não é nada, a semente não dá fruto, você vai pegar e plantar aqui. Então é aqui que planta, no grupo de perseverança. Você já fez, por exemplo, semeadura de hortaliças? Primeiro você faz um canteirinho e semeia ali, né? Na semeadura, né? Depois você tira isso aqui e replanta, né? Para dar aquele... É ali que começa a dar frutos depois disso. O grupo de perseverança é isso. Você pegou a sementinha, cuidou dela, né? Botou até uma estufa para não ter vento, cuida dela. O grupo de perseverança também pode ser dito que é tipo o peixinho do aquário, né? Quem tem peixinho de aquário aqui? Tem alguém? Ninguém tem. Comeram todos os peixinhos lá dentro do aquário. Quem cuida de aquário sabe. Quando você vai pegar um peixinho que você vai comprar, ele vem dentro do saquinho, não vem? Aí você leva para casa, né? Se você pegar o peixinho e jogar dentro do aquário, dá um choque térmico nele. A vida dele útil, ele não morre, mas a vida útil dele vai pela metade. Como é que eles ensinam o que tem que fazer? Você vai trazer dentro do saquinho, vai pegar uma vasilha um pouquinho maior, né? Que a água não está tão fria, mas também não está tão quente, como do saquinho aqui, e bota ele ali. Então ele fica ali e tal, se adequando um pouco àquela água mais fria e mais quente. Daqui a pouco você joga ele dentro. O grupo de perseverança é esse, né? As pessoas vêm vindo no saquinho ali dentro da reunião de oração ali, ó. Não é aquele saquinho ali, ainda está desconfortável, está ruim, mas está ali, né? Está ali, A missão do coordenador do grupo é ver esses que estão ali, pega esse saquinho aqui, não joga já direto no aquário, no oceano, né? Que é a igreja, porque se você jogar ele ali na pastoral de cara, já vai virar um negócio, não vai funcionar. Então você joga ali naquela vasilha antes de entrar no aquário, que é o grupo de perseverança. Prepara. Quando ela estiver pronta, aí sim, aí joga lá no oceano, né? Não é nem um aquário, né? No oceano, que é a igreja, a pastoral, que é que é a paróquia. Entende, gente? Essa é a visão, irmãos. Abrimos os nossos olhos e façamos a coisa certa. Uma coisa que é muito grave, que eu estou vendo na internet, eu já falei, mas tem gente que não obedece, chega lá no grupão de oração e convida o povo para o núcleo. Nossa, aí você está querendo que o teu grupo exploda. No microfone. Já pensou se Pedro fizesse isso na praça de Jerusalém? Né? Então, assim, tem razão, às vezes mal. Se o teu grupo de oração, olha, gente, uma outra coisa importante aqui, a tua reunião de oração, abra lá em Atos 2. Atos 2. Olha o celular, hein? O Monsenhor falou bem claro para nós hoje, cuidado. Se tocar mais algum celular aqui, vai nascer uma verruga na sua orelha. Atos 2, 37. Atos 2, 37. Eu vou dizer uma coisa para você. Se cada reunião de oração que você faz no teu grupo não acontecer isso que nós vamos ler aqui, repensa a tua reunião de oração, repensa, porque não está funcionando.
Entenderam? O que tem que acontecer aqui? Aqui é o finalzinho da reunião de oração, pode ver. Atos 2, de 4 a 41. A reunião de oração acaba aqui, essa primeira reunião de oração que aconteceu aqui, ó, na praça de Jerusalém, acaba no versículo 41. Ali acabou, fechou a igreja, foram para casa, não é? E se a tua reunião de oração não acontecer isso aqui, ó, olha só, ao ouvirem essas coisas, ou seja, terminou a reunião de oração, ao ouvirem o que foi pregado, o que foi orado, o que foi cantado, ficaram como? Compungidos no íntimo do coração. E essa compulsão, esse toque na alma, levou eles a se indagar, e a indagar a Pedro. O que ele fala? E os demais apóstolos, os demais servos. Eles indagaram o coordenador daquele grupo e os servos. O que eles fizeram? Qual foi a pergunta deles? Que devemos fazer, irmãos? Gente, a nossa reunião de oração tem que gerar essa pergunta no povo que está lá. Não está gerando, então não está gerando conversão. As pessoas têm que dizer: gente, o que fazer para viver isso que vocês pregaram? O que fazer para caminhar dessa forma, para ser como vocês são? Aí nós vamos poder dizer, como Pedro falou, né? Pedro lhes respondeu: arrependei-vos, irmãos, e cada um de vós seja agora batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito, pois a promessa é para vós, para vossos filhos e para todos que ouvirem de longe o apelo do Senhor nosso Deus. E ainda com muitas palavras exortava-os, dizendo: salvai-vos do meio dessa geração perversa. Os que receberam a sua palavra foram batizados, e naquele dia elevou-se a mais ou menos 3.000 o número dos adeptos. E depois disso o que acontece? Versículo 42, perseveravam eles na doutrina dos apóstolos. Olha aqui, gente, não falta isso na nossa reunião de oração. Nós estamos acabando aqui no versículo 41 e ficou nisso. Não, o importante é perseverar, o importante é a sequência aqui. Se não der essa sequência, não vai ter a cura do coxo, não vai ter a conversão de Saulo, não vai ter nada daqui para frente, não vai ter a conversão da família lá de Cornélio, não vai ter nada para frente. Nós estamos insistindo em ficar no capítulo 1 pela metade ali, e fica e pega no tranco e para, pega no tranco e para. Não é assim. Isso cansa até os servos. É lindo de ver, irmãos. O que nos motiva é ver o fruto. Eu sei que é Deus. São Paulo vai dizer: nós apenas semeamos, Deus rega e faz crescer. Mas volta e meia Deus nos mostra o fruto para que a gente se anime. É lindo de ver a conversão dos nossos grupos de oração, é lindo, mas não é uma conversão de qualquer jeito. Ah, essa pessoa estava no grupo, olha lá, gente, agora ela está, não tem mérito nenhum do grupo, se vocês não trataram essa pessoa e não foi pelo processo normal que ela cresceu. Bonito é de você ver uma pessoa que chegou ali com medo, trêmula, porque o marido foi embora, por exemplo, e o grupo de oração deu o primeiro anúncio, aquela pessoa foi impactada pela força da palavra, e daqui a pouco, 2, 3 anos, ela está lá servindo. Isso é lindo, isso é bonito, isso é fruto. Quando o grupo de oração leva essa pessoa até nesse momento. Mas a senhora não era aquela que veio lá querendo se matar porque o marido foi. Eu era, mas graças a Deus eu passei por esse processo do grupo de oração, hoje eu estou aqui. Não é isso que tem que ser? Não vamos aqui, gente, mistificar nada, vamos desmistificar. É isso que acontece. E eu vou dizer para vocês, é muito fácil fazer. E eu não estou falando de uma coisa que eu não faço. O meu grupo de oração faz isso. Meu grupo de oração faz isso. E o meu grupo de oração não é um grupo que enche a igreja, não. Dá 100 pessoas lá. O meu grupo de oração faz isso. Então eu digo para vocês, é muito fácil. E digo mais, eu tenho um ministério em nível nacional que eu ando pelo Brasil inteirinho. Mas você pensa que eu falto o grupo de oração quinta-feira? Nunca. Pensa que eu falto o reunião de servos? Nunca. Quarta-feira. Pensa que eu falto o núcleo, a reunião do núcleo de oração? Nunca na segunda-feira. Liga para a minha coordenadora e pergunta para ela. Não deixe de participar de nada, absolutamente. Porque se eu não participar lá, o que eu faço aqui é vão. Não tem sentido nenhum. Eu estou aqui porque lá tem uma comunidade orando por mim. Lá é o meu lugar. E na verdade o que eu queria estar era lá. A minha vontade não é estar aqui. Eu estou aqui por missão. Não tenho vontade. E eu estou doido que mude, que passe o meu tempo. E Deus
nos dá um tempo para me voltar, para ficar mais firme lá no meu grupo, os finais de semana inclusive. É isso que eu gostaria de fazer. Mas é claro que eu me encanto, que eu me alegre e sei que Deus tem essa missão de eu fazer, e faço com muito gosto, claro que sim, de estar aqui, por exemplo. Mas se você me perguntasse o que eu queria fazer, eu queria estar lá, entende? E eu tenho uma comunidade que ora por mim, eu tenho o que testemunhar para vocês aqui, porque o meu grupo de oração é assim. Eu amo o meu grupo de oração. Você ama o seu? O seu grupo de oração é o que deveria ser? Não? Vamos fazê-lo ser, né? Muito bom, irmão. Eu acho que o Espírito Santo nos levou a fazer essa reflexão, né? Deus lá sabe os seus motivos. Mas eu vou entrar naquilo que eu lhes propus. Oi. O trabalho do quê? O trabalho da vida, do dia a dia, pessoal? Pois é. Aí eu vou falar por mim, tá? Eu quero ter aqui autoridade espiritual para falar daquilo que eu vivo. Eu trabalho também, segunda a sexta-feira, das 9 às 18 horas. E não falta o meu trabalho. Pois é. E ainda tenho esse trabalho, esse missionário aqui. Muitas vezes, como aconteceu agora na sexta-feira, saí do trabalho praticamente direto. Vou em casa, pego a mala e vou para o aeroporto. Na correria de não poder faltar, de não poder perder o voo. Entenderam? Segunda-feira de manhã cedo eu estou no trabalho de novo. Pensa que eu vou ficar em casa folgando e o meu trabalho é esse. Não, o meu trabalho, eu vou chegar em casa, exatamente. Muitas vezes eu chego 1h da manhã. Entende? E eu não estou botando aqui para dizer que eu sou mais do que vocês, não, entende? Eu estou dizendo que é possível, até o trabalho. Que trabalho é esse que não te permite ir no grupo de oração? Você trabalha 24 horas por dia? Se trabalha, para com isso. Você está ganhando o mundo ou ganhando o reino de Deus? Que tesouro que você está, né? Todo mundo trabalha 8 horas por dia. 8 horas por dia, tudo bem, é sagrado, dê o teu fruto ali. Mas o teu grupo de oração não começa às 6 horas da tarde. Nem a reunião de serve. Se começar, muda, porque está errado. E nem é 4 horas da tarde, nem 2 horas da tarde da segunda-feira, né? Entende? Então a questão aqui é de prioridade. Não é tempo, não, é prioridade. É eu botar os meus olhos naquilo que realmente para mim é importante. Onde é que está o meu coração? Aonde que está o meu coração? Aonde eu deposito a minha confiança? Qual é o sentido de eu viver essa vida? Eu estou nessa vida para quê? Para trabalhar ou para evangelizar? O meu trabalho tem que ser o suporte para a minha evangelização. Se não for assim, gente, esqueça, nós estamos errados. Se o meu trabalho não for, eu trabalho para ganhar dinheiro, ótimo, para que a minha evangelização seja possível, entende? Eu trabalho para mim ficar rico, para mim ficar bem, comprar uma casa lá na praia, ser um pecuarista e ter um monte de bois e gados e tudo. Eu vou dizer para vocês, irmãos, que isso aqui nós precisamos rever. Eu poderia ser gerente, eu trabalho numa empresa de telecomunicações, grande. Eu poderia já ser gerente dessa empresa. Eu posso dizer para vocês aqui também com tranquilidade. Fui convidado muitas vezes, mas para mim ser gerente eu precisava fazer um curso que iria passar 3 anos à noite, e eu não fiz porque eu iria prejudicar o meu ministério. E não fiz, abdiquei. Poderia estar ganhando 3 vezes mais do que eu ganho hoje, mas eu deixei e disse: não é possível, eu vou ter que largar o meu grupo de oração. E o meu grupo de oração para mim é o meu tesouro. Pode ser que na visão do mundo isso seja um absurdo, mas dane-se o mundo. Eu não quero o mundo, eu quero o céu. E se eu não estou convicto disso ainda, irmãos, comece a ficar, porque já já nós vamos para lá, né? Daqui a pouco você sai daqui e leva uma trombada aqui com um caminhão, é o teu dia. Foi-se tudo que você planejou, né? Esse tempo atrás eu fui pregar num grupo lá de oração, na diocese. O nosso carro parou atrás de um caminhão. O caminhão parou, largou o óleo na pista. 11 horas da noite, a hora que eu entrei na pista, o meu carro explodiu atrás do caminhão. Perda total. 3 pessoas que estavam comigo foi para UTI. E nós fomos pregar o retiro naquele final de semana. Pregamos. Eu estava lá cheio de dor, não me machuquei nada, né? Deus preservou, mas o corpo ficou todo dolorido, a base de injeção, e pregando o retiro. E era no intervalo do retiro, nós íamos na UTI ver as pessoas que estavam lá. A Helenita e a Cida. E o esposo da Cida quebrou a costela, quebrou a mão.
É possível ir, Osmar, junto para o retiro? É possível, vamos lá. E ele foi lá, e sentado ali, nós pregando ali, assim, desse jeito. Verdade. Com a costela quebrada e a mão quebrada. E a mulher dele na UTI. Na UTI. Sabe o que aconteceu com aquele grupo? Foi aquele grupo que eu lhes testemunhei ontem. Um grupo acabando. Hoje está lá, 250 servos, 250 pessoas, mais de 40 servos, grupo de oração, um grupo de jovens. E o coordenador daquele grupo hoje é coordenador diocesano. Entende? E vou dizer mais para vocês. Sabe quem que era o coordenador desse grupo? É aquele justamente que naquele meu grupo de oração havia dito: se você não quer fazer o que eu faço, suma. E é esse coordenador, que hoje é o mais fiel dos coordenadores que nós temos lá no Paraná. Posso dizer isso seguramente. Veja como Deus é bom, né? Veja como Deus é bom. Então, irmãos, assim é que tem que ser o nosso chamado. Se não for a resposta assim, se você não está pronto, ótimo, eu já disse ontem, senta no banco. Você não é obrigado a estar aqui. Você quer falar, minha irmã? O núcleo, posso seguir assim, Alice? O núcleo de oração, o núcleo do grupo de oração é assim. Ele fala na apostila, mas muito rapidamente. Ele não dá não tem um conceito. Até eu já falei isso lá no Ministério de Formação, na reunião do Conselho Nacional. Dá para se trabalhar isso, dá para sair uma nova apostila 3, até um novo módulo básico. Estão reformulando, vai sair. Mas o núcleo é assim, o núcleo é composto por pessoas escolhidas pelo coordenador. Então, se eu tenho lá 20 servos, o ideal é que o núcleo não passe de 12 pessoas. Por quê? Porque é uma reunião que você vai orar para deliberar coisas do grupo. Você vai preparar a reunião de oração, você vai preparar, desliga esse celular, você vai preparar os retiros, você vai preparar as coisas, entendeu? Então você reúne toda semana o núcleo. O coordenador escolhe lá o seu Zezinha, a dona Mariazinha, o seu Pedrinho, né? Ó, eu queria que vocês estivessem comigo no núcleo, vocês aceitam? Sim. Esse aqui é o núcleo de coordenação do grupo. É a mesma coisa que acontece na diocese. O núcleo de serviço da diocese, que é escolhido pela coordenadora diocesana, é escolhido por ela que decide quem vai ser, o grupo também. Então esse núcleo, ele coordena o grupo. E na reunião de servos, aquilo que o núcleo discerniu é colocado na reunião de servos também, para que todos os servos conheçam, entenderam? Então a função principal do núcleo é essa. E também orar e discernir e ouvir o Senhor qual é o tema para a minha reunião de oração, né? Que aqui também entra outra coisa muito legal, quando você vai discernir o tema, né? Nós temos o tema e o rema, né? Da reunião de oração. Muitas vezes só decide o tema. Quando decide? Quando não deixa o pregador dizer, você que decida. O pregador, você pode pregar no meu grupo quarta-feira? Pode. Qual é o tema? Não, ora aí e Deus se mostra. E é coordenador bom esse, hein? Dane-se o meu povo. Ai, Deus quer dar para você, núcleo, para o teu coordenador, o que as tuas ovelhas precisam, não é para o pregador. O pregador vai vir te auxiliar, não é essa a missão dele. É para você, núcleo. Ó, se você não tem um núcleo também, aí nós estamos feios, né? Ali você vai orar, sabe aquela oração de Ananias? Lá no capítulo 9 dos Atos, quando ele estava orando, e Deus diz assim: vai Ananias, lá na casa de Judas, na rua direita, você vai encontrar um tal Saulo, e esse Saulo precisa que você ore por ele. Ele vai dizer: poxa, mas esse Saulo é esse mesmo, vai lá, que eu já deixei tudo pronto. Esses Saulos estão lá na sua paróquia. Que Deus quer dizer para você: olha, vai vir a pessoa tal, assim, nesse dia vocês vão ter que pregar isso, porque eu estou trazendo esse povo para isso. Entende? Para cada reunião de oração, Deus tem uma direção que quer dar para aquele povo. E se você não ouve de Deus isso, você está fazendo errado. O povo não está sendo beneficiado. Entende? Então você vai ter um rema. O que é um rema? É uma palavra norteadora. O rema é dentro de uma palavra norteadora. Pode ser qualquer palavra que Deus mostrar para vocês. Qualquer palavra. Mas o tema tem que ser um ponto do querigma. Nós sabemos que o querigma tem cinco pontos, né? Amor de Deus, pecado, salvação, fé e conversão, Espírito Santo e comunidade. Esse é o tema da reunião de oração e não pode sair daí. Agora, o rema é uma palavra, pode ser Eucaristia. De repente o rema
É aquela palavra que Deus quer dizer, ó, eu quero acentuar essa questão da Eucaristia, porque o teu povo está com dificuldade. Deus pode falar isso no teu núcleo. Então eu quero que você fale sobre a Eucaristia. Aí vocês vão fazer o quê? Uma formação sobre a Eucaristia? Não, você vai orar agora para pegar o tema. O tema, amor de Deus. Porque tem que ser um dos temas do querigma. Agora, como conciliar o tema com o rema? O rema é o que norteia. Então eu quero falar do amor de Deus, mas dando norte para a Eucaristia, entende? O rema me aponta para onde que eu quero ligar a questão do amor de Deus. Eu quero ligar o amor de Deus para a Eucaristia. Então eu vou pregar o amor de Deus focando a Eucaristia. Não dá para fazer isso? Dá, faz uma pregação belíssima. Dizendo que Deus te ama tanto, meu irmão, que Ele te espera na Eucaristia. É isso que tem que falar daí. Falar, pregar querigmaticamente sobre o amor de Deus, focando a Eucaristia. De repente pode dizer, o teu povo precisa amar mais a minha mãe, Maria. Aí você vai rezar para pegar o tema. O tema é pecado. Não dá para falar sobre Maria abordando o pecado? E como dá? Pisou a cabeça de Satanás, né? E aí vai. Bom, mas tudo bem, não é a escola Paulo Apóstolo que eu quero passar aqui, né? Acho que não é por aí. Mas nós vamos trabalhar então, irmãos, dentro dessa visão. E cada vez mais a gente vai abrindo a vista, né? Os olhos, e vai entendendo e compreendendo as coisas. Porque é sério isso aí. Bom, eu quero aqui trabalhar então rapidamente. Eu tenho um voo para pegar lá 3 horas depois, né? Tem que pegar uma viagem ainda e não posso perder. Eu tenho que sair daqui no máximo meio-dia, né? Lexio Divina, práticas espirituais. Opa, volta lá para nós. É na primeira página assim. Aí. Bom, dentro do projeto Amigos de Deus, nós temos a proposta das práticas espirituais, amém? Que está aqui também algo que você precisa trazer para o seu grupo de oração, se não o fez ainda. Pode passar. Dentro do projeto Amigos de Deus, todas as campanhas do projeto do Amigo de Deus deverão ser realizadas aonde? Na reunião de servos. Não é para o povo, é para os servos, tá? Para que os servos possam ter espiritualidade, se é que não tem. Então nós temos essas práticas espirituais, ó: adoração, jejum, oração pessoal, rosário, confissão e lexio divino. Adoração, se possível, diária, né? Mas eu sei que isso não é sempre bom, sempre possível. Mas pelo menos semanal, 1 hora por semana. Nós temos que ter pessoal. Se você quer reunir todo o teu grupo, é mais um momento, mas a adoração pessoal, o ideal que seria isso, né? Adoração. O jejum semanal. Toda sexta-feira de preferência. Dentro daquela visão lá. Essa formação aqui, ó, que eu tenho aqui, vou deixar para vocês, tem uma sequência boa para vocês trabalharem depois aqui, viu, Alice? Na diocese, se você quiser. A oração pessoal, diária. O rosário pessoal, diário. A confissão, sempre que necessário, né? E sempre que necessário, eu acho que vai ser pelo menos uma vez por mês, né? Dizem que um santo peca 7 vezes por dia, né? E nós achamos que não temos pecado, né? E nós ficamos dizendo, não, eu não tenho pecado nenhum, não. Ih, rapaz, pecado comigo? Isso já foi. Aí a tua igreja é a Congregação Cristã do Brasil. A igreja lá fala isso. Você está na igreja errada. Bom, São João vai dizer na primeira carta que quem diz que não é pecador é mentiroso, e diz que Deus é mentiroso, né? Confissão, então, quanto possível. Lexio Divina, diária. Eu vou pedir para que a Valquíria clique lá na Lexio Divina, porque nós vamos falar sobre ela rapidamente. Não vou nem entrar em toda a formação que tem aqui. Mas, você clicou lá na adoração, Valquíria. Não, é para clicar lá em cima mesmo. Vai lá com o mouse e clica lá em Lexio Divina. O mouse não vai lá? Como não vai? Volta. Espera um pouquinho. Tá, vai lá na última ali. Aí. Isso. Aí. Lexio Divina, ou leitura orante da Bíblia. Ok? Você já viu isso? Você já ouviu esse termo alguma vez? Sim? Já? Não é novidade. Na escola Paulo Apóstolo, ensinaram? Ótimo. Não está na apostila da Paulo Apóstolo, mas vocês podem botar lá dentro, né? Ótimo. Tá. Muito bem, então a Lexio Divina é a leitura orante da Bíblia, ok? Pode passar, Valquíria, por favor? O objetivo, então, para dentro do projeto Amigos de Deus, o alvo é o servo, ok? E o objetivo é a leitura orante da Bíblia diariamente, tá? Não é só quando morre alguém da família, né?
Aí vai ler o Salmo 90. Mas é o diária, né? Diária. Vamos lá. A Lexio Divina, então, olha, eu já digo de novo, leitura orante da Bíblia. E ela tem esses objetivos, que é o próprio objetivo da Bíblia: comunicar sabedoria, instruir, proporcionar perseverança, não é? E aí em Deuteronômio vai dizer que a palavra está perto, nós precisamos então utilizá-la. Mas o que eu quero me ater aqui é os 5 degraus da Lexio Divina. 5 degraus. Veja, irmãos, se eu não estou nesse processo, normalmente a minha oração está lá no piso. Eu não subo, né? E para minha oração ser realmente uma oração ungida, eu tenho que estar no alto, né? Aqui, essa é a oração que me eleva, né? A vida espiritual fica aqui, ó. Não fica aqui, fica aqui. Eu tenho que tocar, assim, falando assim bem humanamente, né? Eu tenho que, como que adentrar, né? A impressão que tem, assim, tem uma barreira aqui que nos separa entre a dimensão humana e aqui em cima a dimensão espiritual. Quem reza está vivendo ali em cima, sem deixar de estar aqui, evidente, né? Não é uma oração que sai da nossa vida, mas a gente precisa vivenciar essa vida espiritual, porque em cima aqui, nessa vida espiritual, é que rege tudo que está aqui embaixo, né? Esse mundo foi feito como? Foi como Darwin ensinou? Na teoria da evolução? Foi? Darwin disse que as coisas começaram tudo, acho que hoje ele está explicando para Deus até hoje, né? Se é que ele está lá, tomara que esteja. Que as coisas aconteceram por acaso e foi tudo um ato de evolução, evolução. Nós viemos do macaco e esse macaco ficou hoje nós. Que beleza, só que ele não explica por que os outros macacos não ficaram também. Porque a evolução acabou, né? Parou a evolução, acabou. Quer dizer, não tem mais evolução então? Acabou no homem e parou, né? Que evolução é essa aí que parou? É doido, e tem gente que acredita nisso, né? São loucos, né? Criacionismo é a nossa visão. Deus nos criou. Como? Simplesmente disse: faça-se. Creia os apóstolos ou não, né? Você vai para o inferno crendo ou não crendo nisso aí, meu amigo. Se converta. Mas é isso aí. E hoje tem uma apologia tremenda do governo do PT para tirar a visão criacionista das escolas e botar, né, a evolução, né? Já estão fazendo, né? Temos que rezar para que esse povo aí caia, viu? Temos que rezar muito. Nós estamos sendo governados por um povo ímpio, chamado Partido dos Trabalhadores. Ímpio, com visão ímpia, com desejo de implantar impiedade no Brasil. E se for preciso fazer isso, eles vão fazer através do homossexualismo, através do aborto e através da destruição de tudo que é cristão. Começa pelos símbolos religiosos que estão querendo tirar de todo lugar. Daqui a pouco vai entrar também os feriados, né? O Gilmar Mendes, que foi presidente do STF, quando havia o julgamento aí da questão do aborto nos anencéfalos, né? Que decidiram abortar, eles vão pagar isso aí, esses 5 que votaram lá. Ele fez um comentário assim, que aquele outro ministro, o Melo, como é que é esqueço o nome dele aqui, sempre me esqueço, também não faço questão nenhuma de lembrar. Ele, sabe o que ele fez? Ele proibiu de entrar na sala qualquer pessoa ligada à igreja, o clero principalmente, não podia entrar ninguém ali. Foi um absurdo isso aí. Daí o Gilmar Mendes falou: eu quero aqui criticar essa atitude que foi decidida aqui por essa casa, de impedir do clero entrar aqui. Daqui a pouco vocês vão estar querendo mudar os calendários, inclusive o gregoriano, e tirar, porque vocês não acreditam em Deus. Vocês vão querer mudar o nome de domingo. Ele falou isso, está lá escrito na argumentação dele para dar o voto dele, né? Então veja como é que está, né? Nós precisamos compreender bem essas questões aí. Mas já, tudo bem, estou entrando por outro caminho. Mas a nossa oração então precisa estar crescente. Então o primeiro degrau da Lexio Divina é a leitura. Como é que é a leitura? É ler. Eu vou ler, não é? Eu vou ler devagar, mais de uma vez. O que eu tenho que fazer dentro desse processo? Eu tenho que encontrar os elementos do texto. Não vou me preocupar aqui com coisa espiritual agora. O que esse texto está me dizendo, né? O que está me levando a compreender? O que o autor quis dizer?
É a mesma coisa assim do Pedrinho que recebeu lá um bilhete da mãe dele. Pedrinho, vai comprar carne no açougue. Aí Pedrinho vai ler aquilo ali. O que a mãe quer dizer isso? Qual é a intenção? Por que ela quer comprar essa carne no açougue? Por que levou ela a fazer isso? Porque ela quer fazer comida, Pedrinho. Ela quer fazer a janta. O que eu vou fazer mesmo? Eu vou ter que comprar carne no açougue. Aonde que é? Lá no açougue. É assim que a gente lê essa primeira fase. Vamos compreender. Às vezes algumas palavras que eu preciso encontrar no dicionário, que tenha um dicionário perto, que eu possa abrir para entender o significado. Essa primeira fase da Lexio Divina. De ler e interpretar. De ver na geografia e também no tempo, quando foi escrito essa palavra, em que região, se puder ainda a gente procurar ver, né? Em que região que foi escrito isso, né? Em que momento que estava sendo escrito isso, para a gente começar a entrar nessa dimensão. Não é um estudo, entendeu? Nós não estamos fazendo uma exegese da Bíblia aqui, mas é entrar nesse texto que eu estou me propondo a fazer uma Lexio Divina. Depois que eu fiz isso, li mais de uma vez pausadamente, eu vou subir um degrau, né? Esse degrau é a meditação. A meditação, aqui eu vou tratar de ver o que o texto está dizendo para mim. Então eu vou estar lendo aqui, enquanto eles falavam, ao povo vieram os sacerdotes e o chefe do templo e os saduceus. Então eu vou começar a memorizar, leio o versículo, começo a pensar. Eles estavam falando o quê, né? Quem era eles que estava falando? Aqui eram os discípulos, os discípulos eram que vieram falar, que estão aqui vendo, como é que isso quer dizer para mim, o que está falando. Eu começo a entrar nesse texto agora, entendeu? E começo a ver o que isso tem a ver comigo, naquele momento, e o que estava acontecendo naquela hora. Aí eu volto de novo, depois que eu meditei um pouco sobre esse versículo, eu volto, leio o próximo, e começo de novo a entrar nessa meditação. E faço isso diversas vezes. Aqui é o ato de ruminar a palavra. Você sabe o que é ruminar? Ruminar é quando o boi come, né? Aí ele engole, depois volta de novo, né? Ele começa a comer de novo, volta, vai, e é assim que ele faz, né? Nós comemos e acabou, né? Mas o boi não, o boi traz de novo, ele mastiga de novo. Esse é o ato de ruminar, essa é a meditação. De você já leu, aí você pensou, mastigou, engoliu, volta de novo. Faz isso várias vezes durante a meditação. Quando isso você fez, naturalmente, a partir da meditação você entra no terceiro degrau, que é a oração. Então você, durante a leitura e a meditação, nasce na nossa memória, no nosso conceito, uma linha, um direcionamento desse texto. Às vezes vai ser um direcionamento de perdão, de louvor, de agradecimento, de ação de graças e etc. Então esse texto lido e meditado começa a me gerar uma oração. Então eu entro na oração. Como é que eu vou orar? Eu vou começar a orar com o Senhor dentro dessa visão do texto. Eu começo a olhar o texto de novo e ler, sim, Senhor, glória a Deus, bendito seja Deus por essa atitude dos apóstolos nesse momento. Senhor, eu quero te louvar e te bendizer, porque aqui, Senhor, eles se colocaram no meio, perguntando com que poder, em que nome fizesse isso, e Pedro vai dar essa resposta magnífica, cheio do Espírito Santo. Senhor, eu quero te louvar por isso. E se a oração me levar a isso, então eu vou usando a palavra e rezando junto com a palavra. É essa mescla eu vou fazendo na minha oração, ok? Depois que eu oro, a oração então é eu falando para Deus, né? A meditação aqui é o texto falando para mim, entenderam? O texto lido falando para mim. A oração é eu falando para Deus, uma resposta que eu estou dando a partir do momento que eu meditei, ok? Estou dando para Deus. E agora então entra o quarto passo, que é Deus falando para mim agora, a contemplação. Então agora é o momento que Deus fala para mim. Esse momento é de Deus. A minha única atitude na contemplação é silenciar, limpar os meus pensamentos, não pensar, se for. Aqui, irmãos, é o ponto chave da espiritualidade cristã. Se nós conseguirmos na disciplina viver a contemplação, nós vamos entrar numa dimensão espiritual que nós não conhecemos ainda. Deus vai nos levar a adentrar nessa dimensão. É na contemplação que nós entramos. E aqui as coisas começam a acontecer. Só que quem não reza vai ter dificuldade de permanecer nesse quarto degrau. Porque o pensamento dele vai lá, vai cá, vai lá. Daqui a pouco você tem então que fazer um treinamento. Não desista.
Não desista. Faça isso. Com o tempo a gente vai se domando, né? Os santos todos passaram desse tempo aqui. É nesse momento que Padre Pio levitava, nessa contemplação. Porque aqui começa a ficar mística a nossa oração. É aqui que acontece aquela palavra de Jeremias 33:3: invoca-me e eu te revelarei coisas que desconheces. Se nós chegarmos aqui, então, a contemplar, agora nós vamos ouvir Deus falar. Aqui Deus vai falar. E nessa fala de Deus, nós vamos anotar. Aqui a gente anota, escreve. E o que nós vamos escrever ali? Tudo que a gente sentiu que Deus falou. Anota. Depois da meditação, anota. Para chegar no quinto passo, que é o compromisso. Nesse passo do compromisso, eu vou anotar uma frase para o meu dia. Para o meu dia. O que eu vou anotar ali? Uma frase que mais tocou, uma ação que a palavra me levou a fazer, sabe? Que aquela meditação me levou a tomar. E essa frase, essa palavra de ordem para mim, vai nortear o meu dia. Então é recomendado que você anote e guarde ela num lugar que você sempre possa ver, né? Então, se você tem alguma situação ali que fala para você não ficar triste, vamos dizer, né? Que Deus está dizendo, seja alegre. Então aquela palavra você vai trazer de volta. Então no momento que você está ficando triste, ou nervoso, né? Ou bravo, quem sabe que direcionamento que vai dar, você vai sempre voltar, opa, a palavra está me dizendo para me fazer isso, eu vou me colocar, e aí, durante todo o dia. Isso é viver a palavra. Se a gente tem o costume de fazer isso diariamente, nós vamos ver que a nossa vida vai ser um viver a palavra de Deus. E é assim que se vive a palavra de Deus. Colocar a palavra na nossa vida. Ok? Essa é a sequência da Lex Divina. É muito simples. Às vezes a gente complica, né? A palavra. A Bíblia tem 73 livros, né? Às vezes é difícil isso aí. Eu recomendo você usar, por exemplo, a liturgia diária, que já está ali, né? Toda preparada. Você pega das 3 leituras, ou das 2, no caso do final de semana, e aquela que mais tocou você, use ela para fazer. Às vezes o Espírito Santo vai lhe dar uma palavra, você usa também, né? Se você sente, eu queria hoje meditar o Salmo 90, você medita o Salmo 90. Mas se tiver que fazer um programa, pega a liturgia diária, já está pronto, né? Não, isso, aí entra, beleza. Então assim, o bom é a gente ficar numa palavra só. Só que durante o processo da meditação, é bom que a gente use outras palavras, até para abrir mais o entendimento daquela. A leitura, isso que você falou, é importante mesmo. A leitura da liturgia diária é sempre assim, né? A primeira leitura, ela sempre aponta o Evangelho. A primeira e a segunda. Ela tem ligação. Então, se você tiver assim, você pode sim fazer a leitura orante do Evangelho e consultar as outras para te dar fundamento nessa Lex Divina que você está fazendo. Pode sim. É assim mesmo. Ok? Muito bem. Para quem faz o quê? Sim, a oração. Não, agora me fugiu também. A liturgia das horas, né? Você quer falar isso? Então, a liturgia das horas é uma forma, né? Mas aí não é Lex Divina, tá? Se você puder conciliar o teu tempo para as duas, ótimo, seria bom. Porque a liturgia das horas é só a oração, né? Pode. Sim, aí você incrementa com a Lex Divina, né? Vai ficar muito mais rico, sem dúvida, né? Ele está falando da liturgia das horas, né? Que é o ofício do próprio sacerdote. Nós podemos usar também, né? Para fazer a sequência. Mas comecemos com a Lex Divina. Então, irmãos, na sequência nós teríamos aqui, ó, a sistematização feita que a gente chama de Lex Divina, é um sistema de orar a palavra, de ler a palavra, de orar a palavra, meditar a palavra, aplicar na vida. É isso que a Lex Divina faz.
ela foi feita, esse sistema foi realizado por volta do ano de 1150, né? 1150, pelo um monge Guigo, chamado Guigo, né? Na época lá. É um processo dinâmico de assimilação da palavra de Deus na vida, através da leitura meditada e orante. É fantástico como isso é verdade. Nós vamos ter elementos para as nossas pregações e principalmente para o nosso dia a dia, para a nossa vida, para a nossa conversão. A nossa vida passa a ser pautada pela palavra. Aí aqui vai trabalhar cada um deles. Isso aqui eu vou deixar para vocês depois. A meditação, o que o texto me diz. Procurar os valores permanentes ou mensagens do texto dentro da meditação, como eu já falei, né? De que modo pode o texto ser aplicado no dia de hoje? É essa conversa que eu faço com a palavra na hora da meditação, né? O texto. Depois a oração, que o texto me faz dizer a Deus, é a resposta minha a Deus. Olha só, pode ser louvor, oração de graça, súplica, perdão, que o texto me levar a fazer. Pela meditação e oração, cria-se um espaço onde a palavra faz o que diz, traz o que anuncia, comunica a sua força. Ok? Eu quero entrar aqui na sequência para nós começar a fazer aqui, ó. Então nós vamos ter assim, ó. Essa aqui é interessante, quer ver? O Frei Guigo, ele faz isso aqui, ó. Ele coloca a Lexio Divina como se fosse uma refeição. Então cada degrau ele coloca como o processo da refeição, né? Então ele diz assim: a leitura leva a comida sólida à boca. Então a leitura é o ato de você pegar, colher e trazer para a boca a comida. Isso é a leitura, né? Depois ele diz: a meditação mastiga e rumina. Então você trouxe para a boca, leu, trouxe a comida para a boca. A meditação é o ato de mastigar, de você sentir o sabor ali, né? Mastigar. A oração prova o seu gosto. Na oração é que é o gosto da comida, né? A oração prova o gosto. E a contemplação é a própria doçura que alegra e recria. Então a contemplação é a sobremesa. A sobremesa, né? Que você vai ter ali. Então ele trata o ato da leitura orante como uma refeição. E de fato é. A igreja nos diz que o nosso espírito tem dois alimentos, que é o pão eucarístico e o pão da palavra. Ele precisa dos dois para crescer forte. E a palavra tem a mesma importância do que a Eucaristia. Igualzinho. A diferença é que nós não temos a Eucaristia lá no nosso quarto, né? Ninguém tem um sacrário no quarto, né? Se tem, conta para o bispo que é preciso tirar de lá. Mas todo mundo tem a Bíblia, né? Todo mundo tem a Bíblia. E a Bíblia ali vivida é a mesma coisa que a Eucaristia. Eu diria no sentido de ser Deus as duas, né? O nível de importância é o mesmo. E o nosso espírito precisa desses dois alimentos. Então assim, ó, depois, olha só que bonitinho que é aqui, né? Você faz então a barraquinha lá, tem que ter essa barraquinha, senão não faz Lexio Divina, né? Monta no seu quarto, acende uma velinha e fica ali invocando o Espírito Santo. A primeira coisa então é invocar o Espírito Santo. Claro, porque se foi o Espírito Santo que inspirou, né, os homens que os aerógrafos, é isso, né? Que escreveram a Bíblia, ele também vai nos dar a inspiração para entendê-la, para compreendê-la, né? Então, invocar o Espírito Santo. Depois, uma leitura atenta, lenta e atenta do texto, né? Ele está aqui meditando, ele escolheu aqui, ó, Isaías 50, de 4 a 8. Então ele está ali lendo, olha só. Perninha de índio, em cima da almofadinha, bem gostoso, e lendo a palavra, né? Aí depois é o momento de silêncio interior, lembrar o que o texto leu. Aqui já está meditando, tá vendo? Ó, Javé, me desperta, sim, desperta o meu ouvido. Isso aqui já está meditando ali, né? Aquela leitura que ele fez. Opa. Ver bem o sentido de cada frase, continua a meditar. Cada frase, leia, escuta. Cada frase, leia, escuta. Medita, escuta. Escuta, medita, medita, lê, escuta. Esse processo dinâmico, ele vai fazendo. Atualiza e rumina a palavra, ligando com a vida. Ó. Ainda é um processo de meditação. Aqui ele está ligando, ó, com
a vida pessoal dele, a casa, né, o exterior, os irmãos e o transcendente, né? O que eu quero viver nessa palavra, né? O que eu quero? Então eu estou ligando na minha família, estou ligando na minha comunidade e também o que Deus vai me levar, a parte transcendente, a viver, né, a partir dessa palavra. Então veja aqui. Depois amplia a visão, ligando o texto com os outros textos da Bíblia. Aquilo que você falou lá, né? Você pode usar outros textos para ampliar mais a tua visão ali. Isso tudo aqui está na meditação ainda, irmãos. Olha lá, lê de novo, agora sim, rezando o texto, entrou no terceiro degrau e respondendo a Deus. Olha ali a postura dele na oração, hein? Né? Quando nós chegar lá vai ser bom, né? Assim, lendo e orando agora a Deus, né? Você não tem como não entrar, né? A palavra de Deus no nosso coração assim, né? Aí aqui, ó, ele passou pelo processo de agora formular o compromisso, já está dentro da meditação. Está meditando o texto e essa meditação nos leva a formular esse compromisso, o quarto e o quinto passo. Eis-me aqui, envia-me, Senhor. No final você pode pegar um salmo para terminar, para rezar, né? Um salmo apropriado. Amém? Aí ele vai escolher uma frase como resumo para memorizar. Depois que ele fez tudo isso aí, então a minha frase para memorizar. Aqui ele foi levado a ir ao irmão, a cuidar das pessoas. Foi o que trouxe para ele naquele dia. Então eu vou viver essa frase agora, vou viver sobre ela, tá? Então a palavra de Deus, ela tem que ser, o texto tem que estar, ó, a escuta para nós hoje, né? Como que tem que ser? A partir do texto, na minha realidade e na realidade da minha comunidade, né? A escuta de Deus hoje deve ser feita através do texto bíblico, com base na realidade vivida na comunidade. Não pode ser fora, né? A minha leitura, a minha oração tem que me levar para a comunidade, senão não tem sentido. Ok, irmãos? Vamos fazer um pequeno exercício? Então tá bom, vamos lá. Eu vou pedir que você pegue o livro de Naum, capítulo 2, versículos de 1 a 2. Naum. Um dia que nós morrer, eu acho que vai ter São Pedro vai dar uma colher de chá para nós. Ele vai dizer assim: eu não vou abrir o livrão, tanto que você passe desse teste. Ele vai mandar assim: abra em Abacuque 2:1. Te dou 5 segundos. Se você conseguir achar, passou para o céu sem fazer mais nada, né? Vai que seja assim, né? Vamos lá, Naum 2, 1 a 2. Amém? Irmãos, você vai pegar esse texto, e vai ler 2, de 1 a 2. Pode ser até o versículo 3, tá? Para concluir a oração. Naum 2, de 1 a 3. Amém? Então tá, vamos lá. A página, para quem não faz Lexo Divina, é 1257. Quando a gente começar a fazer, não vai precisar da página mais. Amém? Então vamos fazer assim: você começa a ler, mas faça uma leitura crítica, olhando o texto. Não se preocupe, você não está rezando agora. Só que nós vamos antes rezar, né? Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Pede o Espírito Santo no teu coração, pede que o Espírito Santo te ilumine, que ele te dê sabedoria para entender e compreender a palavra de Deus. Peça isso. Amém. Ok.
Então agora você vai iniciar o primeiro degrau, que é a leitura. Leitura atenta, lenta e silenciosa. Vai lendo palavra por palavra. Não saia dessa dimensão de entender o texto. Você não está rezando nem meditando, é o texto apenas, como se fosse um livro normal. Vai tentando entender por que o autor escreve isso. Aqui seria oportuno se a gente lesse, por exemplo, a introdução do livro de Naum, para entender o contexto que isso foi escrito. A Bíblia tem no início, poderíamos até entrar lá e ler, não é o caso de fazermos agora, mas vai vendo aqui, o que o profeta quis dizer com isso? É essa leitura que você está fazendo agora. Se você já leu, leia mais uma vez, lento, sem pressa. Nós vamos fazer em 15 minutos, Alex Divino. Ok, agora você vai meditando. Vamos para o segundo degrau. Então você vai pegar esse texto, vai ler esse texto e vai ver o que o texto está falando para você agora. Entende? O que eu tenho a ver com isso? Onde é que eu entro aqui? Onde é que entra a minha comunidade, o meu grupo, por exemplo, a minha família? Vai transportando para dentro da tua realidade esse texto. O que ele está falando para você? Vai lendo cada frase e vai se encontrando nela. Vai meditando. Agora a meditação é assim: você lê um texto, um versículo, você pode fechar os olhos e começar a pensar naquele versículo. O que ele está falando para você? Essa é a meditação. Aonde você se encontra ali? Como é que está você em relação àquele texto? O que o texto está dizendo para você? É preciso que você faça essa dinâmica, esse exercício assim. Depois que você meditou um versículo, volte para ele. É claro que na Alex Divina não vai ter um chato falando assim, né? Para você, né? Você vai fazer lá. Vai ser muito mais profundo. Isso. Talvez até uma palavra, né? Que vai aprofundar, que tem a ver com você, aquela palavra, aquela ordem. Encontre aqui ordens de Deus, encontre ordens. Entende? Encontrem, por exemplo, alertas. É aqui que a gente começa a ver assim, né? Deus está fazendo o que aqui nesse texto comigo agora? Tem ordens, tem alertas, tem consolo. Encontre consolos, encontre princípios eternos, promessas. E aqui é a hora mesmo de grifar a Bíblia, se for o caso, né? De anotar pequenas anotações. Isso é importante. Você não está numa oração ainda, lembre-se muito bem disso, senão a gente erra o processo. E você pode anotar, né?
Você volta de novo na Bíblia, lê de novo, vai fazendo assim. Possivelmente aqui você já está encontrando uma linha que o texto está te dando. Ok? Bom, vamos para o terceiro grau, oração. Naturalmente você entra na oração agora. O que o texto falou para você? Então agora você começa a usar isso para falar para Deus. Para falar para Deus. Agora você vai falando com Deus e o texto. Olha, é a oração que o texto levou você a fazer. Faça. É claro que no teu quarto lá, você pode fazer uma oração em voz alta e tudo. Aqui agora vamos fazer mental, para não atrapalhar, né? Mas é preciso você usar o texto, viu, irmão? Não é uma oração criada na hora. Use o texto da Bíblia. Volta na Bíblia de novo. Continue orando com Deus. Vai orando, vai orando, vai orando. Aqui uma oração em línguas cabe depois de você estar falando com Deus. Pode rezar um pouco em línguas para iniciar a contemplação. Isso, vai fazendo essa oração. Volte na Bíblia. Não esqueça de fazer isso. Volte na Bíblia para a tua oração ser a Bíblia, né? Ok. Agora você pode ir orando em línguas. Vai orando em línguas e depois silencia. Nós estamos ainda no terceiro degrau. Comece uma oração em línguas. Aí você silencia. Agora é a meditação, é a contemplação. Estamos no quarto degrau. Aqui é Deus que comanda. Você só silencia. Vamos ver se você consegue. É um silêncio focado naquilo que você está fazendo. Não é hora de pensar nas coisas agora. Se você está pensando, traz de volta. Vai ouvindo Deus falar com você.
notando aquilo que você sentiu aí, como se fosse um compromisso, um direcionamento. Anote tudo que você meditou, tudo que você contemplou, tudo que você orou, tudo que você leu. Anote, procure encontrar para você uma frase para você viver no dia de hoje. Um direcionamento, uma ordem, um direcionamento, um alerta. O que Deus trouxe para você nesse momento? Anota lá para ficar gravado. É necessário anotar. Aqui um diário espiritual é muito útil. Isso, vai anotando. Qual é o teu compromisso em cima dessa palavra? Coloca isso também. Qual é o teu compromisso? O que Deus te levou a fazer que você não estava fazendo? Ou acentuar algo que você já está fazendo? Ou até renunciar um comportamento que precisa ser mais atento, mais adequado, pode ser também. Ok? Anotaram? Muito bem. Depois da Lexo Divina, a gente encontra um salmo para fazer a leitura. Apropriado, não é? Então eu proponho para você o Salmo 45, para a gente fechar a nossa Lexo Divina. Então você vai ler esse salmo. Salmo 45. Página 691. Aí você lê esse salmo. E deixa a palavra entrar, né? Porque agora Deus está dando para você mais um elemento para aprofundar, talvez até para, eu diria assim, para confirmar aquilo que você viveu, né? Agora, né? Ainda tem pessoas escrevendo isso. Continua, faça essa proposta aí da tua vida, mas em seguida entra lá no salmo. Esse salmo, ele praticamente ele coroa, né, a nossa Lexo Divina, não é? Ok? Aqui você poderia partir para uma oração de louvor também, a partir daqui, né? De agradecimento a Deus, que diz que o destruidor avança contra nós, mas no entanto temos um protetor, né? Um Deus que vem. Então pode-se as montanhas abalarem, se pode, e eu não temerei, porque está conosco o Senhor dos Exércitos, né? Essa segurança. Imagine agora, irmão, uma pregação que você faria nisso que você acabou de meditar, né? Uma oração, né? Já pensou? Você faria algo, uma reunião de oração, pregando na 1-2 e depois o ministro, o dirigente usa o Salmo 45 para firmar na oração, né? A pessoa, que profundidade que nós alcançaríamos, ok? Você está encontrando isso, irmãos? Conseguiram? Todo mundo conseguiu encontrar a palavra? Sim? Conseguiram? Vocês conseguiram? Um direcionamento? Alguém gostaria de ler o que você anotou? Só ler. Vamos lá? Ok? Isso aí é uma promessa. Então como é que ela botaria isso na vida, né? Como é que ela botaria na vida? Porque a ideia é essa, né? Não é só uma frase para a gente guardar para a eternidade, né? É uma frase para botar na prática.
Então ela diz: o Senhor está guardando Jacó, que mais? Minha família. Então o que vai fazer essa palavra? Eu vou me lembrar disso o dia todo. Entendeu? Eu estou passando dificuldade, mas o Senhor guarda a minha casa, o Senhor guarda a minha família. E isso vai formatar em mim aumento de fé, de esperança, de entrega. Com certeza a palavra vai começar a frutificar em mim a partir daí. Então a tua palavra de ordem agora é você viver essa fé de que o Senhor guarda a tua casa e nada vou temer. Entende? Essa é a tua palavra para o dia. Você vai lembrar dela o tempo todo. Entendeu? O tempo todo. Ok? Todo o salmo. Isso. Ok? Mas é importante que você anote uma frase, ok? Para você lembrar, memorizar até o ideal seria. Fala, irmão. Ótimo, maravilha, isso aí. Aí você vai viver isso, né? Cada coisa é seu tempo, crê no amor, crê na proteção. É isso que vai gerar o teu dia. O teu dia não vai ser feliz assim, vai ser muito mais, né? Alguém mais? Ok, a senhora pegou uma frase bíblica. Entenda, mas aí tem que pegar para a sua vida, né? Se for esse versículo, beleza, traga esse versículo para o dia. Repita ele várias vezes. Ok? Esse vai ser o seu rema, a sua palavra de ordem daquele dia. Ok? E se eu pedisse para alguém fazer uma reflexão sobre essa palavra, você teria argumento para fazer uma reflexão agora sobre essa palavra? Sim? Eu diria assim: vem aqui na frente e explana um pouco essa palavra. Você faria? As coisas que você acabou de meditar, né? Traria muita coisa que você falaria aqui. Isso é uma pregação, né? Isso é uma pregação. E a partir daqui, irmãos, a gente vai começar a colocar. Olha, veja que isso aqui foi uma oficina que nós estamos fazendo aqui, comigo falando no meio, né? Imagina agora você fazendo isso no teu quarto, lá na profundidade da tua oração. Nós levamos 15 minutos para fazer, né? O ideal é que seja uma meia hora. Não tem como não se aprofundar com essa prática espiritual. Não tem. E essa prática espiritual nos abre as outras. Entenderam? Nos abre a adoração, nos abre a oração, que já está inclusa, nos abre a meditação do Santo Terço, ao jejum, né? Então a gente vai ter aqui, irmãos, um alimento diário para crescer. A tua espiritualidade não seria aumentada se você começar a fazer? Sim ou não? Então, sim. Tem tudo a ver, né? Sabe o que é a cachoeira? Exatamente. Jesus vai dizer lá no capítulo 7, versículo 37 de São João: quem tem sede, vem a mim e beba, né? E do seu interior manarão rios de água viva. Ou seja, permaneça embaixo dessa cachoeira do Espírito, né? Para que jogue água viva a partir de você para os outros. É isso que Deus está querendo fazer contigo, né? E obedeça. Isso aqui seria ótimo, né? Você viver a vida, o dia, e chegar no final do dia e ver realmente Deus me colocou sob essa cachoeira do Espírito, porque o meu dia foi, e vai ser, se você botar isso na prática do dia. Entende, irmãos? A palavra de Deus, Isaías vai dizer, ela sempre cumpre o que ela promete, né? O começo é a leitura mesmo, porque é como a gente fez agora, entendeu? Por isso que nós estamos exercitando agora aqui. É isso que nós fizemos agora, mais nada. Você tira lá 10 minutos, começa assim. Não precisa começar com meia hora ou uma hora, entendeu? Você fala da Lexo Divina? Ah, tá.
Ah, tá. Então, ó, é aos poucos mesmo, tá? Veja bem, nós temos 6 práticas espirituais. Eu entendo o que você está falando, isso é muito comum. 6 práticas espirituais, e nós não vamos vivê-las todas ao mesmo tempo, assim. A ideia é fazê-las todas, mas se você não faz, comece aos poucos. E eu lhes dou aqui o conselho de começar pela Lexio Divina, que é o que vai te dar o encaminhamento para as outras, entendeu? Mas é preciso que você inicie, aí que está.